Quando um mestre quer ter plena certeza de que vai vencer uma guerra do Santo Graal, eles têm o costume de invocar a classe Berserker, pois afinal, graças à sua loucura, eles têm um grande ganho de poder que faz com que eles consigam lutar contra vários servos que normalmente eles não poderiam. E hoje nós vamos ranquear aqueles que são os mais fortes dessa classe abençoada, ou amaldiçoada, depende do seu ponto de vista, pela loucura. Eu sou Sábio Green, sejam muito bem-vindos ao Mapa do Infinito. Em 10º lugar, abrindo nosso top 10, está ele, Duryodhana, um servo indiano que foi dito rivalizar com Karna e Arjuna. Esse é um servo que lembra bastante Iskandar, porque assim como o rei dos conquistadores, Duryodhana também tem um fantasma nobre que invoca um grande exército que lutou ao seu lado. Mas infelizmente, Duryodhana não tem uma grande quantidade de feitos para que nós possamos avançá-lo no nosso top 10, já que seu maior feito foi ser derrotado por Bhima, tendo que confiar nas mãos de Ashvatthama para conseguir avançar na guerra. E é por isso que Duryodhana vai ficar contido aqui no nosso 10º lugar. Em 9º lugar está aquele que foi conhecido como Jack the Ripper, que por sinal está muito longe de poder ser chamado de um servo comum, afinal Jack the Ripper não tem um corpo físico real. Seu poder é o de assumir o corpo que bem entender, sendo literalmente um servo transmorfo, mudando sua forma para aquilo que for conveniente para a sua luta, como quando ele lutou contra Alcides e mudou a sua forma para uma que fosse capaz de atravessar a pele do leão de Nemeia, tirando assim um grande ferimento na vida de Alcides. De acordo com Alcides, a habilidade de Jack the Ripper é tão forte que seria uma pena jogá-la fora. Por isso, Alcides roubou essa habilidade para ele. E o fato de Alcides ter conseguido lutar de igual para igual com Jack the Ripper é o que coloca esse Berserk no nosso 9º lugar. Mas a falta de feitos vai deixar ele preso aqui. Em 8º lugar está o juiz de Israel, Sansão. Normalmente, Sansão estaria se limitando, mas quando ele foi possuído pelos poderes do mestre de Rei Edanoari, ele conseguiu demonstrar o seu real potencial, tendo conseguido lutar de igual para igual contra Miyamoto Musashi, Yamato Takeru e entrado dentro da Reality Marble de Zhou Yu e tendo conseguido sair ileso da luta contra todos esses três, tendo sido considerado o servo mais forte daquela guerra, exceto talvez de Gilgamesh. E o grande poder de Sansão vem dos seus dois fantasmas nobres, o seu cabelo e os seus punhos. Os punhos de Sansão são tão fortes que podem ser comparados com fantasmas nobres anti-fortaleza, e os seus cabelos é de onde deriva a sua força descomunal. De acordo com Doroteia, Sansão recebe a sua força diretamente de Deus. Quando Takao perguntou a origem da força de Sansão, Doroteia explicou que o deus que deu a força de Sansão era um deus onipotente mais forte do que todo o panteão japonês, mostrando assim o quão forte o nosso querido Sansão é. Infelizmente, o fato de ele ser um herói extremamente famoso e ter uma fraqueza extremamente conhecida faz com que ele fique preso aqui no nosso 8º lugar. Em 7º lugar temos ele, o maior herói da Grécia, Héracles, filho de Zeus, que, para começo de conversa, não precisa de fantasmas nobres ofensivos para se demonstrar um verdadeiro terror, pois mesmo quando ele tinha esquecido como utilizar suas 9 Life Blade Works, ele conseguia espancar até mesmo servos como Saber. Além disso, ele tem uma grande proteção conceitual que faz com que qualquer fantasma nobre que não seja a partir do rank A possa ferir ele. Além disso, Héracles tem 12 vidas que derivam dos seus 12 trabalhos, permitindo que Héracles reviva toda vez que for morto, sendo necessário que o oponente derrote Héracles 12 vezes, coisa que poucos servos são capazes de fazer. Alguns como Cuchulainn, Ymir, Gilgamesh e Saber têm sim chances de conseguir matar Héracles 12 vezes, embora tenha que correr o risco de perder uma única vida contra um servo que tem 12. E toda vez que Héracles revive, ele se torna imune à última coisa que matou ele, tornando Héracles um servo extremamente poderoso e difícil de se cauterar. Em 6º lugar está alguém que é da época de Gilgamesh e Enkidu. Estamos falando de Humawa. Quando Humawa estava vivo, foi necessário que Gilgamesh e Enkidu trabalhassem juntos para vencer ele. Mas não estamos considerando Humawa vivo aqui, e sim o servo da classe Berserker que apareceu durante os eventos de Fate Strange and Fake. Um servo tão, mas tão poderoso que fez Gilgamesh ficar com medo dele. A resistência de Humawa é tão absurda que ele foi capaz de até mesmo resistir a Enuma Elish de Enkidu, segurando ela com apenas uma de suas mãos. Mas claro, Humawa vai diferir a sua invocação de tempo em tempo, dependendo do ano, do período em que ele for invocado. Afinal de contas,
Hunmawa é a materialização das calamidades da humanidade. O motivo dele ser tão diferente do que ele era durante as eras dos deuses, durante Stranger Fake, é porque a própria civilização humana moderna é considerada uma calamidade por ele. E embora Hunmawa ainda não tenha revelado seu verdadeiro fantasma nobre, nós já sabemos que ele é tão poderoso, pois o próprio Naso admitiu que Gilgamesh encontrar com Hunmawa seria algo semelhante a Vegeta encontrar Perfect Cell, conferindo assim a Hunmawa a perfeita colocação no nosso 6º lugar. Em 5º lugar está ele, Kuchulain Alter. Durante os eventos da 5ª singularidade, Kuchulain Alter foi um boss invencível que a Caldea tinha 0% de chance de derrotar enquanto ele estava sendo bufado pelo Graal. Então não vamos considerar esses feitos da 5ª singularidade para upar o nosso querido Kuchulain Alter, e sim a forma dele como servo da Caldeia, que mesmo sem os buffs que o Graal dava para ele, tendo nada mais nada menos do que a mana do Fujimaru, foi capaz de feitos absurdos, pois mesmo sem colocar sua armadura de Kuhait, ele foi capaz de ser nada mais nada menos do que um verdadeiro monstro, lutando contra Medb, Semiramis, Hans e Karna ao mesmo tempo e vencendo cada um deles, sem nem precisar colocar a sua armadura de Kuhait. E depois, mesmo estando envenenado por Semiramis, ele foi enfrentar Salter e Heracles ao mesmo tempo. E embora ele tenha passado um sufoco no primeiro momento, tudo mudou depois de ele colocar a sua armadura de Kuhait, onde ele foi capaz de matar tanto Salter quanto Heracles com suas 12 vidas ao mesmo tempo. Lembrando que durante essa luta, Kuchulain estava envenenado pelo veneno de Semiramis, que era um veneno tão mortal que podia matar até mesmo Mordred em questão de minutos. E eu sei que muitos subestimam o nosso querido Kuchulain, afinal de contas, Kuchulain não tem o melhor fama entre a fandom de Fate, mas Kuchulain, mesmo tendo Fantasma Nobre anti-unidade, tem sua Gaebog. Essa Gaebog, meus amigos, foi capaz de quase matar Ista, só não matando ela, porque Ymir Alter estava lá e com o sacrifício da sua mão, ele conseguiu matar Kuchulain Alter. Mas repito, foi necessário a ajuda combinada de uma Ista que estava upada pela Bibi, com o auxílio de Ymir Alter para enfrentar um Kuchulain Alter que estava cansado pelas muitas lutas da Seraphix e sem um mestre para recarregar as suas energias, mostrando o quão roubado o apelão Kuchulain Alter é. E se não fosse pelos outros servos do top 4 serem seres que estão fora de patamar, ele poderia muito bem conseguir um patamar mais alto no nosso top 10. Mas fica aqui a posição mais do que merecida no nosso 5º lugar para Kuchulain Alter. Em 4º lugar está alguém que já foi um grande vilão da Caldea, Arjuna Alter. Claro, né? Muitos podem se perguntar como ele está aqui no 4º lugar, mas é porque quando ele se torna um servo da classe Berserk, ele não tem mais aquele imenso poder onipotente que rivalizava o Goetia quando ele era um LB King. Quando Arjuna se tornou um servo, ele se tornou um servo bem mais fraco do que naquela época, tendo nada mais nada menos do que um NP antimundo. É, né? Pouca coisa, só um lascando NP antimundo. Mas, infelizmente, Arjuna ficou muito mais fraco, se tornando um servo da classe Berserk. Afinal de contas, mesmo com a ajuda de vários servos poderosos como o próprio Karna, ele não foi capaz de derrotar a Vrita. Então é por isso que Arjuna Alter fica aqui na nossa 4ª posição. Abrindo o nosso top 3 está ela, Komahime, alguém que se disfarçou como um Senorekyu, obtendo assim o Santigraph daquela que já foi a mestra de chá de Oda Nobunaga, mas não confunda ela com uma mera mestre do chá. Pois Komahime, ao se tornar uma serva da classe Berserk vinda diretamente dos eventos Guda Guda, se tornou um ser extremamente poderoso, capaz de derrotar deuses e budas. Ou os dois ao mesmo tempo. O seu fantasma nobre que ela conseguiu ao se tornar um servo da classe Berserk é One Moment, One Meeting, que é basicamente uma reality marmorizada feita para 2 pessoas, a própria Komahime e o seu visitante. Embora Komahime possa aumentar a sua sala de chá para caber mais algumas pessoas, afinal de contas é a cortesia de um mestre de chá. O poder dessa casa de chá é literalmente esmagar os seus oponentes. Cortesia das regras da casa de chá, literalmente Fate sendo Fate, né? Tem literais deuses aqui, semideuses, literalmente Sansão, perdendo para uma casa de chá. Fate sendo Fate. Pois é, né? Sabe como é, my friend? The good is crazy. Eu fiquei muito em dúvida se esta personagem deveria ir para o 2º lugar ou ir para o 1º lugar, pois foi uma disputa realmente acirrada entre elas duas.
Mas aqui está ela, no nosso segundo lugar, Arcueide. Arcueide foi o único servo que Nameless afirmou com todas as letras que era impossível para ele derrotar durante a Guerra do Santo Graal da Muncel, afirmando categoricamente que se ela recuperasse a sua consciência, toda aquela Muncel estava derrotada, todos aqueles mestres, nenhum tinha chance de vencer Arcueide. Pois afinal de contas, Arcueide era literalmente um apóstolo morto, um dos 27, a encarnação das estrelas. Alguém tão poderoso que seu mestre facilmente a confundia com um deus onipotente. E isso nós lembrando que a Muncel havia enfraquecido Arcueide. Mas mesmo assim, quando Arcueide recuperou sua consciência, nem mesmo a Muncel se atreveu a impedir que ela saísse de lá. Coisa que nenhum servo derrotado se atreveu a fazer. Ou melhor, nenhum servo derrotado conseguiu fazer, pois a Muncel apagava todos os servos derrotados, menos no caso de Arcueide, que simplesmente rasgou o espaço e saiu andando como se não fosse nada assim que recuperou sua consciência. Mas mesmo Arcueide talvez não tivesse chance contra o nosso primeiríssimo lugar. Lembrando mais uma vez que esse vídeo não seria possível sem o auxílio dos nossos membros, Raul, Suzumi e Rimuru-chan. Vocês é o que tornam possível a construção desses top 10. E aproveito esse momento para trazer a menção honrosa para 3 berserks que eu queria botar aqui no nosso top 10, mas que por algum motivo ou outro não conseguiram entrar no nosso top 10. Em primeiro lugar, Beowulf, bateu bem na trave Beowulf, mas infelizmente o top 10 era muito acima. Xian Yu, que também chegou bem pertinho de entrar no top 10, mas devido ao imenso nível de poder do top 10, Xian Yu também ficou de fora. E alguém que facilmente poderia estar no top 10, que é a Mysterio Heroine X. O único motivo do porquê ela não entrou no nosso top 10 é porque ela é um personagem de Saber Wars, e com todo respeito, mas eu não consigo levar Saber Wars a sério. Pra mim, aquilo é o maior filler do nosso verso, embora seja totalmente canon. Eu não tenho vias pra dizer que aquilo não é canon. Eu estou apenas botando ela de fora porque eu não tenho como estimar o nível de poder de Saber Wars. É algo que eu não consigo estimar, com todo respeito a quem lê o Saber Wars e tal. É um nível de poder que é inconstante, levando em conta o nível de poder do Nasuverso. É apenas por isso que ela não está aqui no nosso top 10. Eu não consegui mensurar o poder dela. Em uma determinada entrevista, Nasu afirmou que não gostava de colocar Morrigan nos eventos de Fate Grand Order. E o motivo para isso era muito bem simples. De acordo com o próprio Nasu, Morrigan era forte demais para entrar nos eventos. Nasu não sabia como equilibrar o nível de poder dela. E isso porque nós estamos falando dela como um servo da classe Berserker, e não a LB King que governava o Reino das Fadas durante o LB6. Isso para vocês verem o quão quebrada ela é, mesmo sem estar no seu auge. Ela não apenas derrotou Charles Magny e o próprio Don Quixote e todos aqueles que estavam enfrentando dentro do trono dos heróis remanescentes de Ort, como é possuidora da Rongon Minute, a lança que segura a textura do planeta. Mas claro, né, se fosse uma simples Rongon Minute, né, o que teria de mais, né? Mas e se eu falar que ela tem 12 lascando Rongon Minutes? Quando Castoria pegou as Rongon Minutes de Morrigan, ela afirmou categoricamente: estas lanças têm poder para queimar todo o universo. Um poder que poderia facilmente rivalizar com o da Archetype Earth. Mesmo hoje em dia, pouquíssimos servos poderiam enfrentar Morrigan de igual para igual. Ou talvez nenhum consiga enfrentar ela quando ela consiga realmente lutar a sério. Talvez ela seja o servo mais forte de todos, ou talvez o Grande Berserk possa mudar o jogo. É apenas especulações da partir daqui. Morrigan tem merecidamente o nosso primeiro lugar. E mais um vídeo do Mapa do Infinito acabou. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. E se é novo por aqui, confira os outros vídeos e confira os produtos dos nossos patrocinadores. Não deixe Tiamat triste. Compartilhe esse vídeo com seus amigos.